Nesse vídeo nós vamos falar sobre por que é tão difícil o combate à corrupção no Brasil e vamos falar isso também a partir do diagnóstico que a Lava Jato fez da grande corrupção política brasileira. Martin Luther King, lutando contra a discriminação racial nos Estados Unidos, uma injustiça histórica arraigada, ele disse que as classes privilegiadas não desistem das injustiças que praticam, dos seus privilégios, sem forte resistência. Foram esses privilégios e injustiças que levaram em 1955 à prisão Rosa Parks, uma senhora negra de meia idade que se recusou a dar lugar no ônibus a uma pessoa branca que entrou. A partir desse evento, se levantou, a partir da cidade onde aconteceu, em Montgomery, o jovem pastor de lá, de 26 anos, então, Martin Luther King, e passou a liderar um grande movimento que se tornou um movimento nacional de defesa dos direitos civis, especialmente das populações desfavorecidas. Agora, esse movimento não aconteceu sem reação, e antes de ele alcançar os grandes resultados que ele alcançou, houve uma série de reações violentas, reações com bombas, com assassinatos, com ameaças, com criação de narrativas. E o Brasil vem lutando desde 2014 contra uma injustiça histórica arraigada, que é a grande corrupção brasileira, e nós vivemos um momento de reações. Essas reações vêm com mudanças na lei de colaborações premiadas, com uma lei de abuso de autoridade que impede investigações legítimas contra pessoas poderosas ou dificulta, vem com a criação de novas regras que dificultam o combate à corrupção, vem com riscos de anulações de processos e por aí vai. Nós vamos estar falando sobre esse desmonte do combate à corrupção em uma série de artigos para a Gazeta do Povo, em uma série de vídeos que você pode acompanhar. Inclusive, você pode ler o artigo a partir do link que está disponível aqui. Agora, a questão é, por que é tão difícil a gente lutar contra a corrupção no Brasil? Vamos entender um pouco melhor esse problema. Desde há 5 anos, a Lava Jato vem revelando que ladrões estão instalados, ocupam posições de poder no Brasil. A Lava Jato, por exemplo, acusou 4 ex-presidentes da República, 2 ex-chefes da Casa Civil, acusou 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados, 3 ex-governadores, dezenas de parlamentares, acusou executivos e sócios de grandes empreiteiras, inclusive pessoas que estavam na Forbes List de bilionários, acusou muitos lavadores de dinheiro profissionais. Para vocês terem ideia, uma empresa que fez acordo de leniência implicou 415 políticos de 26 diferentes partidos. E essa empresa não era o centro, não era o vértice do esquema de corrupção, não. Ela era só mais um cliente do esquema de corrupção político-partidário que a Lava Jato revelou. Em Curitiba, apenas, nós acusamos 498 pessoas e 159 já foram condenadas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na Lava Jato do Rio de Janeiro, já foram 339 pessoas acusadas e 41 condenações. No Supremo Tribunal Federal já houve 126 pessoas acusadas e houve uma condenação. O esquema apenas na Petrobras gerou uma movimentação em pagamentos de propinas que superaram mais de 6 bilhões de reais. Os prejuízos só da Petrobras são estimados em até 42 bilhões. Agora, esse esquema era muito maior, muito mais amplo do que a Petrobras. É um esquema político-partidário irradiado em diferentes órgãos federais, municipais e estaduais. Esse esquema se revelou espalhado, por exemplo, pela Petrobras, Ministério do Planejamento, Transpetro, BR Distribuidora, bancos públicos que fornecem empréstimos baratos, Caixa Econômica Federal. Nós investigamos diversos órgãos estaduais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e outros órgãos do nosso país. O esquema que a Lava Jato revelou poderia resumir do seguinte modo: muitas pessoas indicadas por políticos e partidos desonestos ocupam posições públicas já com um propósito específico de usar aquelas posições para arrecadar propinas. Então essas pessoas passam a vender licitações, passam a fraudar licitações, passam a vender licenças públicas e assim por diante, a fim de arrecadar propinas, e muitas vezes as empresas ou pessoas que pagam para obter vantagens e benefícios extraordinários que também saem do nosso bolso. Isso tudo gera um caminhão de dinheiro, gera muito dinheiro. E para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para o bolso dos envolvidos, enriquece eles, e vai para campanhas eleitorais caríssimas. E a corrupção acaba se retroalimentando. Por quê? Porque dinheiro investido em eleição, dinheiro de propina investido em eleição, gera votos. Existem pesquisas que mostram que existe uma correlação entre dinheiro e votos.
A partir desses votos alcançados, a pessoa consegue alcançar posições de poder ou se manter no poder. Isso faz com que ela possa praticar mais os seus esquemas, gerar mais dinheiro, que gera mais permanência do poder, que gera mais dinheiro e por aí vai. Ou seja, o que existe no nosso sistema é praticamente uma seleção natural em que, vamos comparar assim, né, uma seleção natural em que os políticos que tendem a se fortalecer, sobreviver e se multiplicar e colocar lá pessoas que concordam em participar dos seus esquemas são os políticos corruptos. Eles que tendem a sobreviver, se fortalecer e se multiplicar no nosso sistema. Existe então aí um círculo vicioso. E existe também um incentivo adverso que se instala no ambiente empresarial, que é muito nocivo para o nosso país. O que é isso? Esse incentivo adverso consiste no fato de que as empresas passam a perceber que para elas prosperarem economicamente, vale mais a pena elas investirem num setor de pagamento de propinas, porque quem paga propina consegue obras públicas e financiamento baratos, do que elas investirem em inovação técnica e operacional. Ou seja, elas passam a investir naquilo que em setores de pagamento de propina, e mais uma empresa da Lava Jato tinha, em vez de investir em produtividade. Isso gera ineficiência econômica no nosso país, isso gera perda de competitividade nas nossas empresas no cenário global. E com efeito, pesquisas mostram que países com alto índice de corrupção têm baixa competitividade das suas empresas no cenário global. Esses prejuízos que a corrupção gera, eles são muito altos. Veja então que a gente falou que se perde em dinheiro que é desviado dos cofres públicos. Dinheiro que poderia ir para a saúde, educação, segurança e por aí vai. Perde-se ainda porque muitas vezes a corrupção aparece associada à ineficiência econômica, porque o político corrupto ele passa a pensar em qual obra eu vou investir para arrecadar dinheiro, e não qual obra que eu vou fazer para beneficiar a sociedade. E no critério de escolha de obras e investimentos passa a pesar o interesse particular em vez de aquilo que mais vai favorecer a sociedade. Perde-se ainda, além de perder seu dinheiro, além de se perder em eficiência, perde-se em representatividade, porque muitas pessoas que acabam sendo nossos representantes são porque praticam corrupção, têm dinheiro para investir em campanha e fazem aquelas campanhas hollywoodianas e muito fortes, campanhas eleitorais, e acabam chegando lá. Então se perde em representatividade, se perde ainda, como expliquei, em produtividade e competitividade das nossas empresas, se perde ainda em bom exemplo. A gente perde o bom exemplo que deveria vir de cima e impactar e incentivar a integridade em todo o nosso país, e se perde ainda em confiança nas instituições e na nossa democracia. Ou seja, a corrupção é um mal, é um câncer que corrói o nosso país e nós precisamos avançar contra ela. Mas tem um problema, como a gente disse, que é um círculo vicioso. Um círculo vicioso em que propina gera eleição, que gera propina, que gera eleição, e nós precisamos romper esse círculo vicioso. Eu preciso fazer uma ressalva importante aqui. Eu não estou demonizando a política e não estou dizendo que todo político é corrupto. Não, a política é saudável, ela é boa, ela é o único caminho para a melhora. Nós precisamos de política, de bons políticos, existem sim políticos bons, honestos, íntegros, e eles devem ser valorizados. O que eu estou fazendo aqui é sim reconhecer incentivos perversos que existem no nosso sistema político, que existem no nosso sistema de justiça, que fazem com que a corrupção compense e que fazem com que as pessoas que se corrompem tendam a conseguir o poder e se manter no poder e multiplicar seus esquemas corruptos. Nós precisamos mudar essa realidade. Esse é o nosso grande desafio. Por isso que eu tenho feito e vou continuar fazendo essa série de vídeos e artigos sobre o desmonte do combate à corrupção e sobre como nós, brasileiros, podemos agir para virar a mesa, para mudar essa realidade de modo pacífico dentro dos canais institucionais, mas como nós precisamos, como cidadãos, atuar de modo ativo, de modo engajado, para a gente construir um Brasil melhor para todos nós. Um grande abraço.